Marcos capítulo 14, nós vamos falar nesta manhã sobre o tema o valor de Jesus. Marcos capítulo 14, e assim diz a palavra de Deus: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os membros e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que as estás perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre estão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e eles prometeram-lhe dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Fecha seus olhos e ore. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, e tu és o Deus que deu essa palavra aos homens para nos guiar. Eu estou aqui, Senhor, clamando a ti pelo poder do sangue de Jesus e pela unção do Espírito Santo, para que a igreja receba uma direção vinda de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Meus irmãos, o texto lido nesta manhã da palavra de Deus fala de duas situações diferentes. A primeira situação está acontecendo em Jerusalém. Está chegando a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, quem é cristão e familiarizado com a Bíblia sabe que celebrava a saída dos judeus do Egito. E era uma festa que envolvia muita coisa. E Flávio Joséfo, um escritor judeu que nasceu no ano de 37 da nossa era, ele disse que em Jerusalém, nessa época, moravam cerca de 50 mil pessoas. Porém, quando acontecia a comemoração da Páscoa, esse número era 5 vezes maior, ou seja, uma cidade que morava 50 mil pessoas, ela recebia mais de 200 mil pessoas.
Então, na cidade tinha cerca de 250 mil pessoas na época da Páscoa. Isso trazia uma preocupação muito grande para o Império Romano, que tinha domínio sobre aquela região. Então, por exemplo, o general romano que cuidava da segurança, normalmente ficava em Cesareia, e nessa época ele vinha para Jerusalém e reforçava a segurança, porque Roma tinha muito medo de uma rebelião. E eu disse então que esse texto está falando de dois locais: Jerusalém, onde ocorria a Páscoa, onde a cidade estava se preparando para essa cerimônia religiosa, e a 9 quilômetros de Jerusalém tinha uma aldeia chamada Betânia. Jesus estava nessa aldeia, e observa que duas situações acontecem. Enquanto lá em Jerusalém, onde havia a Páscoa, e o texto começa dizendo que lá em Jerusalém os chefes religiosos, eles estavam com um propósito no coração. Qual era o propósito que havia no coração deles? Quando Jesus chegar em Jerusalém para a festa, a gente vai procurar alguma falha, e nós, diante dessa falha, nós vamos matá-lo. Porém, isso não vai acontecer durante a festa. Isso estava na cabeça deles. Quando acabar a festa, o povo vai voltar, cada um para o seu país, cada um para a sua região, e aí nós vamos arrumar um jeito de matar Jesus. Então, em Jerusalém havia isso. Lá em Betânia, a situação era diferente. Estava acontecendo um jantar, o texto descreve aí, o Senhor Jesus estava presente nesse jantar, e ali nesse jantar, enquanto ele acontecia, o texto descreve que uma mulher, que aqui em Marcos não diz o nome dela, mas esse evento ele é narrado nos 4 evangelhos, tanto ele é narrado em Lucas, como em Mateus, como em João, e aqui em Marcos também. E aqui não diz o nome dela, mas em outros evangelhos, por exemplo, em João 12, diz que essa mulher era Maria. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar sobre a presença de Maria. Nós temos que aprender com Maria, e sempre que você vê esse evento acontecer, a irmã Juliana vai anotar ali o que eu vou dizer, porque ela vai gostar. Você vai ver que todas as 3 vezes em que Maria aparece, ela está aos pés do Senhor Jesus. Então eu queria que você prestasse atenção nessa postura de Maria, nessas 3 vezes em que ela está próxima do Senhor Jesus. Então tem 3 verbos que eu queria que você, vou devagarzinho para não perder as anotações da irmã, ela já riu ali. Então tem 3 verbos que Maria deixa se acontecer no seu relacionamento com Jesus. E eu vejo aqui Maria como um tipo da igreja, e você precisa praticar essas 3 coisas que Maria vai praticar. A primeira coisa que Maria faz quando ela aparece no seu relacionamento com Jesus é aprender. A Bíblia fala que teve um momento em que Maria assentou-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra, o seu ensino. É ordem de Deus que todo ser humano ouça o Senhor Jesus. Durante o batismo foi ouvida uma voz do céu, o batismo de Jesus no Jordão, que dizia: este é meu filho amado, a ele, então ouça o Senhor Jesus. Quando você estuda a palavra de Deus, você está ouvindo o Senhor Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Então, se você não lê a Bíblia,
você está desobedecendo a Deus. Você não está ouvindo a palavra de Deus. Você não está sendo ensinado pelo Senhor. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você preste bem atenção. Aprender com Jesus. Aliás, foi uma ordem que ele mesmo deu. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O homem que não aprende com Jesus, ele é como um animal que não foi amansado. Quando Paulo fala do fruto do Espírito, e eu costumo às vezes dizer, isso não estava no meu programa de dizer, mas quando Paulo fala do fruto do Espírito em Gálatas 5,19, ele diz que um dos frutos do Espírito é mansidão. Mansidão é você domar um animal bravio. O homem que não ouve o Senhor Jesus, ele é semelhante a um animal que não foi domado. Por que que eu sou crente? Porque eu não sei me conduzir sozinho. Eu não sei me comportar nesse mundo sem a direção de Deus. Quando eu andava nesse mundo sem a direção de Deus, eu era influenciado, como eu disse aqui na pregação domingo retrasado, por outras vozes. Um colega dizia assim: vamos beber. Havia uma tendência em mim para atender a isso. Vamos fumar, vamos usar droga, vamos para a balada. Então a pessoa não é ensinada por Deus, ela vai para qualquer lugar. Vamos ali, porque ali tem uma entidade que fala, e a pessoa vai. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você se livra dessas coisas, você aprende com Deus. Aliás, o próprio Deus diz que serão todos ensinados por Ele. O prazer de Deus é ensinar ao ser humano. E quem não aprende com Jesus não está sendo ensinado por Deus. Então vamos deixar isso bem claro, que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. E nós aprendemos com o Senhor Jesus através da sua palavra. Então esse é o primeiro ponto que Maria nos ensina. Ela dá um valor a Jesus tão grande que o texto vai discorrer esse valor. O que ela faz? Que ela se assenta aos pés dele para ouvir. Quando você se ajoelha na sua casa, o Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou no planeta Terra, ele nos ensina, ele nos guia em toda a verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não ouve o Senhor Jesus está ouvindo mentira, não está ouvindo verdade, não está recebendo vida, porque a vida está nele. O capítulo 1 de João diz que nele estava a vida, ele era a luz dos homens. Então nós temos que ouvir o Senhor Jesus. Segundo ponto que Maria nos ensina na sua postura é pedir. Além de ouvir, nós temos que pedir. Lá em João 12, quando o irmão de Maria morre, e você vai ver isso no capítulo 11, versículo 32 de João, você vai ver Maria nos pés de Jesus. Lázaro, o irmão de Maria, havia morrido, Jesus estava um pouco distante, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam um recado, e elas dizem assim: fala com Jesus que morreu aquele a quem ele ama. Muito interessante isso, né? Fala com ele que aquele que está enfermo, não tinha morrido ainda, fala com Jesus que está doente, aquele a quem ele ama. Por que elas falam isso? O pastor Hernandes de Arlopes até explica. Porque quem ama, cuida. Quem ama, vê a pessoa doente e se preocupa com ela. Então elas mandam esse recado. Fala com Jesus que a quem ele ama está doente. Só que enquanto o mensageiro vai lá levar o recado de que Lázaro está doente, quando ele sai, Lázaro morre. Lázaro morre. Aí pronto, bate o desespero. Lázaro morre, Jesus recebe o recado e, surpreendentemente, parece que Jesus não ligou. A Bíblia fala que Jesus não veio imediatamente. O grande problema que gera crise em nossa fé
é quando Deus demora a responder. Nós não gostamos de esperar, mas eu quero te dizer uma coisa: por que é que Deus às vezes demora a responder? Lázaro morreu e Jesus só veio no 4º dia. Por quê? Porque havia um ensino, uma compreensão de que até o 3º dia, qualquer pessoa que orasse poderia trazer o morto à vida. Porém, havia o entendimento de que se fechasse o 3º dia, passasse a ser do 4º dia em diante, só Deus poderia fazer o milagre até o 3º dia. Alguém poderia orar, como alguns profetas oraram, e as pessoas, Eliseu, por exemplo, a pessoa ressuscitou, mas se chegasse o 3º dia de morto, a pessoa já está praticamente podre, né? De um dia para o outro já começa a cheirar mal, e aí só Deus podia fazer. Quando Deus demorar, aparentemente, a fazer alguma coisa na sua vida, é porque o que Ele vai fazer, o homem não pode fazer. É só Deus que pode fazer. Então o Senhor Jesus só veio no 4º dia, porque no 4º dia só Deus podia fazer. Então Jesus estava dando uma lição: eu sou Deus. Ele está dizendo isso. Então, no 3º dia, a solução poderia vir das mãos de um profeta, de alguém, mas se passasse disso, só o poder de Deus poderia agir. Então nós temos que entender que às vezes, quando Deus demora, e tem situações na Bíblia que Deus não agiu imediatamente. Por exemplo, quando aquela mulher foi pedir a cura da sua filha, e Jesus olhou para ela e falou assim: olha, o pão dos filhos não é para ser dado aos cachorrinhos. É uma resposta meio estranha, né? Parece que Jesus está chamando aquela mulher de cachorrinho. Mas não, ele queria despertar a fé dela, para que ela visse nele alguém divino, capaz de trazer uma solução para o problema dela. E quando Jesus diz isso, que o pão dos filhos só os não é para ser dado aos cachorrinhos, a mulher se humilha, igual Maria aos pés de Jesus. Ela fala: Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhazinhas que caem da mesa. E Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. E naquele momento o milagre acontece. Tem um momento na sua vida que é a intervenção de Deus que tem que agir. Então nós temos que aprender com Maria a pedir. E quando Maria, como eu disse, João 11:32, está aos pés de Jesus, Jesus diz a Marta e Maria que se elas crerem, elas verão a glória de Deus. E elas ficam meio pessimistas e falam: mas parece que eu estou vendo, né? Costa a cabeça e fala: Senhor, tem 4 dias que meu irmão morreu, Senhor. Elas ainda não estavam totalmente iluminadas espiritualmente. E Jesus chora de compaixão delas e vai lá na beira do túmulo e diz assim: tirai a pedra. Mas, Senhor, meu irmão já cheira mal, quando abrir a pedra vai vir um cheiro muito ruim aqui. E Jesus diz assim: tirai a pedra. E quando a pedra é tirada, Jesus olha para o céu e diz: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Mas eu estou aqui dizendo isso para que essa multidão creia que tu me enviaste. E ele olha para aquela sepultura escura, mal cheirosa, e fala: Lázaro, sai para fora. O desejo do coração de Maria e de Marta estava sendo atendido, apesar da aparente demora de Jesus. Lázaro, sai para fora. E quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que Lázaro estava todo atado com gases. Ele se levanta e sai. Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Sabe aquele parente seu que não é crente, por quem você ora? Se você perseverar em oração e ficar aos pés do Senhor Jesus, vai chegar o momento que o Senhor Jesus vai dizer: desatai-o e deixai-o ir. Persevere em oração, continua pedindo. Maria nos dá essa lição. Ela valoriza o Senhor Jesus e vai fazer esse pedido a Ele. E eu quero agora citar aqui o terceiro verbo
onde nós aprendemos com Maria, que é o verbo de agradecer com adoração, que é esse texto aqui que nós estamos lendo. A Bíblia está dizendo que naquele momento do jantar, que o jantar está acontecendo, parece que Maria, eu gosto muito de quem quebra o protocolo no sentido espiritual. Eu disse aqui que o Senhor Jesus, domingo retrasado, quebrou o protocolo e tocou no leproso. E esse texto também fala que o jantar era na casa de um leproso. E eu garanto a vocês que esse leproso que está aqui nesse jantar, ele tinha sido curado. Por que eu posso dizer isso? Porque se ele não tivesse sido curado, ele não poderia estar ali naquele jantar. Ele teria que estar, como nós aprendemos aqui domingo retrasado, retirado, excluso da sociedade. Então ele está junto com famílias, então ele não era mais leproso, ele foi curado. Era a lei, eu disse aqui domingo retrasado. Mas nesse jantar, nós estamos focando a parte do agradecer, do adorar, que faz parte da vida cristã. O texto está dizendo que Maria vem assim como se por trás de Jesus e quebra um vaso. Ela quebra um vaso e observa que o texto fala que esse vaso continha um perfume de nardo puro, de muito valor. E a Bíblia ainda diz que o valor desse perfume era de 300 denários, era como se praticamente o salário de um ano. Havia uma prática, e eu não sei se foi por isso que Maria fez isso, mas era normal as moças guardarem um perfume caro para a lua de mel. Então, quando Maria quebra esse perfume e ela derrama aos pés do Senhor Jesus e na quantidade de perfume que outro texto descreve, de 350 ml a meio litro de perfume. Maria chega com aquele perfume muito precioso, e eu já chorei, já preguei sobre esse tema. Esse texto me comove muito. Eu gosto de chorar diante de Deus. Eu não gosto de chorar diante da igreja, não, mas diante do Senhor eu gosto. E esse ato de Maria, ele tem assim um significado impressionante, esse ato de agradecer. Agradecer por quê? Porque ela viu o irmão dela ser ressuscitado. Ele estava ali naquele jantar. Então, eu vejo assim o coração de Maria cheio de um amor por Jesus. E ela pega aquela coisa tão preciosa, esse perfume, irmãos. Ele não era de Israel, ele vinha lá da cordilheira do Himalaia, era uma coisa importada, não tinha a tecnologia de hoje, a facilidade hoje a maioria dos perfumes são, eu gosto muito do Million, mas a maioria é falsificado. Eu estou com lá em casa que eu sei que é falsificado, não é verdadeiro, porque o Million verdadeiro, quando você usa, ele tem um cheiro gostosíssimo. Eu gosto de perfume, e Maria também gostava, ela tinha alguma coisa em comum comigo. E eu preciso ter em comum com a Maria essas três coisas: aprender com Jesus, pedir a Jesus e agradecer a Jesus. Nós estamos na fase do agradecer. E ela vem com o perfume, ela quebra o gargalo do perfume e ela despeja na cabeça do Senhor Jesus. O texto está dizendo isso. E pela quantidade, aquele perfume escorre, desce e chega aos pés do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. A pessoa que devota a sua vida ao Senhor Jesus, e ela solta seus cabelos e se ajoelha e começa a passar, tirando o excesso dos pés do Senhor. E as pessoas não compreendem o que Maria faz, começam a recriminar e falam: para que esse desperdício? Essa mulher, ela está, como se dissesse, parafraseando, está jogando fora uma coisa de grande valor, mas nada que você entrega a Jesus é jogado fora. Lembra daquele meninozinho que apresentou 5 pães e 2 peixinhos? O que você entrega a Jesus está seguro. O que você entrega a Jesus é abençoado. Então, quando você dá a sua vida a Ele, a sua vida é abençoada. Glória a Deus. E Maria derrama esse perfume, e ela agora, não só isso, mas ela pega seus cabelos e começa a
passar nos pés de Jesus. Coisa boa, irmãos, é o ser humano ficar aos pés de Jesus. E Maria é incompreendida, ela começa a ser criticada. É um desperdício que vocês estão fazendo, que você está fazendo, você está jogando fora um grande valor. E Jesus censura, como se desse uma bronca santa naquelas pessoas. Ele fala assim: por que vocês estão molestando essa mulher? O que ela fez, observe, irmãos, o que essa mulher fez. Isto era um ato profético. Aparentemente era um ato comum, mas não era um ato comum. Essa mulher, quando ela derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor, ela estava dizendo assim: Ele é o Messias, Ele vai ser morto. E Jesus diz, aí no final do texto, ele vai dizer: o que essa mulher fez, ela fez preparando o meu corpo para a sepultura. 33 anos, ninguém olha para uma pessoa com 33 anos e diz: ele vai morrer daqui a 2 dias. Mas aquela mulher, ela teve essa direção do Espírito Santo, e o texto diz ainda aí, que o que ela fez, onde o Evangelho for pregado, será contado para a memória dela. Hoje está se cumprindo esse texto da Bíblia. O que essa mulher fez está sendo contado para a memória dela, para que você aprenda com essa mulher qual deve ser a nossa postura diante do Senhor Jesus. E ele diz o que ela fez me preparando para o meu sepultamento. As autoridades, no começo do texto, elas estão dizendo que vão armar uma arapuca para matar o Senhor, mas não durante a festa, mas após a festa. Essa é outra lição que a gente tira. Irmãos, só que em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios 5, 7, Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa. Então Jesus não podia ser morto após a Páscoa. As autoridades religiosas, elas queriam que ele fosse morto após a Páscoa, para que não houvesse esse choque político, essa possibilidade de um tumulto. Mas não é um homem que dirige a história, não é um homem que dita o que vai acontecer. As nações estão agitadas, as nações estão... essa crise de Rússia com Ucrânia, isso vai trazer uma fome para o planeta Terra, porque as nações estão, Estados Unidos, e a OTAN, trazendo sanções à Rússia. O que isso está acontecendo? A Rússia já disse que vai criar embargo para grãos. A Rússia é responsável por praticamente 27% dos grãos do mundo. Presta atenção nisso, porque o que essa mulher fez foi uma coisa profética. Então, hoje nós estamos vendo, irmãos, esse momento, essa palavra também é uma palavra profética, no sentido que as nações estão achando que elas vão fazer acontecer, como essas autoridades judaicas estavam achando que elas mandavam na história. Jesus não vai morrer na Páscoa não, mas nos desígnios de Deus, aquele dia, naquela Páscoa, era o dia em que Jesus ia morrer. Eles não queriam que fosse naquele dia por causa do tumulto, mas para Deus era naquele dia. Então não é o ser humano que conduz, que dá a palavra final, é Deus. A sua vida, quem dá a palavra final é Deus. E a sua história, como eu disse aqui, já está na Bíblia escrita. Você é mais que vencedor. Você é abençoado porque você imita as atitudes de Maria, de aprender, de pedir e de agradecer ao Senhor Jesus. E quem é igreja pratica essas 3 coisas. Então as nações estão achando que elas vão decidir o futuro do planeta Terra. Vladimir Putin falou um dia desse que
Nunca o mundo esteve tão próximo de uma terceira guerra mundial, mas não é da boca dele que sai a decisão sai da boca de Deus. Quando os homens acham que estão fazendo alguma coisa, muitas vezes Deus está usando eles para a conclusão da história. Então o mundo vai passar por dificuldade, vamos passar por fome, vamos passar por aperto. Dias difíceis virão, mas eu quero dizer à igreja: levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Porque você assenta seus pés no Senhor Jesus para aprender, você assenta seus pés no Senhor Jesus para pedir, você assenta seus pés no Senhor Jesus para agradecer. Então Deus dá o aval do céu a você. O Espírito Santo não gosta de muita coisa que tem no planeta Terra, mas o Espírito Santo gosta da igreja. Nessa manhã o Espírito Santo está aqui, dizendo a você que Ele gosta de você, que Ele habita em você, que Ele vai te conduzir em segurança, que Ele vai guardar a sua vida, que Ele vai responder suas orações, que Ele vai interceder por você, se for preciso, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita em você. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando Maria derrama a sua vida diante do Senhor, Ele está dizendo: Ele é o Messias, Ele é aquele que dá o Espírito Santo, Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, Ele é aquele que responde a oração, Ele é aquele que se interpõe entre nós e Deus, Ele é aquele que é o nosso advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, e o nome do meu advogado é Jesus. E o argumento que ele apresenta para me defender é o sangue dele, e o sangue dele é puro, o sangue dele é limpo. O Espírito Santo apresentou o sangue dele no céu para ser o testemunho de que eu sou justificados, Romanos 5:1, mediante a fé temos paz com Deus. Então, se você chegou aqui sem paz nessa manhã, Deus está dizendo que Ele te justifica pelo sangue de Jesus e que Ele estabelece a paz entre você e Ele através do sangue de Jesus. É isso que eu aprendo com Maria, esse derramar, essa entrega. Quando ela valoriza o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar na vida dela. Deus não mandou ninguém confiar em guia, Deus não mandou ninguém confiar em encosto, porque são falsos guias, mas Deus nos deu o Senhor Jesus para ser a nossa cabeça. Jesus é a minha cabeça não é essa aqui, a minha cabeça espiritual. Eu sou o corpo de Cristo, Ele é a minha cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a nossa cabeça. Ele diz para onde nós vamos, Ele nos dá a direção certa e Ele nos conduzirá salvo para o reino celestial. O seu destino é o céu. Filipenses 3:20, Paulo diz: a nossa pátria está no céu. A sua pátria não é o Brasil. Tem gente, que minha filha foi morar lá nos Estados Unidos, fez lá, é cidadã americana, glória a Deus, mas a minha pátria não é os Estados Unidos. A Nova Zelândia foi tida como uma nação mais segura. Esse dia teve um tiroteio lá e morreu uns 3. Não tem lugar seguro na terra. Lugar seguro são os braços de Jesus, e Maria aprendeu isso quando ela se chegou a Ele, se quebrou diante dele. Esse vaso representa a oferta da nossa vida ao Senhor. Essa entrega, ela faz essa entrega de Maria, de quebrar esse vaso e chegar-se ao Senhor, representa a entrega da nossa vida a Ele. Então, quando você se rende, quando você se quebra diante dele, você é abençoado. E Maria se desmanchou diante do Senhor. Como se ela se desintegrasse. Ela falava como se ela dissesse: eu não pertenço a mim,
Eu sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu. Como diz o hino, não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Você está selado com o selo do céu. Você está marcado com as marcas do Senhor. Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Cristo me comprou para o Pai. Cristo me entregou nas mãos do Pai. O Pai me entregou nas mãos de Cristo. O Pai me entregou a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, abre a sua cabeça e se alegra nisso. Ele mora em você. Essas mãos não são minhas, esses pés não são meus, essas células não são minhas, eu sou do Senhor. Você é do Senhor, você é igreja, acima de presbiteriana, assembleia, batista, metodista, congregacional. Isso tudo é coisa humana. Acima disso, você é de Jesus. Oh, glória a Deus! Você foi destinado a andar em ruas de ouro. Aleluia! Você foi destinado a ver Moisés, a ver Pedro, a ver Jeremias, a ver Maria, a ver Lázaro. Mas acima de tudo, você foi destinado para ver o Senhor Jesus como Ele é. Você é do Senhor, meu irmão. Se isso não moldar a sua vida, então mais nada no planeta Terra. Tem um hino da harpa que diz que conta uma história, né? Nunca mais vai ser ouvido outro conto de louvor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Deus fez de você uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você tem uma nova história. Você pode ter nascido numa família fracassada, você pode ter nascido numa família viciada, você pode ter nascido numa família falida, mas Deus te colocou na família dele. Você é família de Deus. Então, meu irmão, não deixa nunca a depressão te derrubar, não deixa a angústia te derrubar. Quando você tiver sentimentos negativos, faça o que Maria fez. Vá para os pés do Senhor Jesus e se derrama diante dele. Salmo 62, Davi disse, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Davi era um rei, mas ele aprendeu esse segredo. O segredo é ficar aos pés do Senhor. Você é igreja quando você permanece aos pés do Senhor, como Maria fez. Pastor, tá bom? Tá bom, irmãos? O que mais? Se você quiser mais, Jesus tem. Agora você busca também, amém? Eu busquei, Ele deu esse alimento para você. Se alimenta dele, se alegra dele, viva para Ele e por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória a Deus.